Fala galera do TCC Sem Drama, aqui professor Hamilton Quintela de novo. Esse aqui é o segundo vídeo da série de 2 vídeos onde eu te mostro como fazer o seu artigo científico em 5 passos. Esse vídeo vai completar os passos para que você tenha as diretrizes para montar o caminho básico para montar o seu artigo científico. Primeiro de tudo eu queria te falar o seguinte: você não está zonzo, você não está com problema de visão. É que eu botei uma camisa aqui que realmente distorce, porque tá escrito aqui "Donde está mi cerveja", então a ideia é que o cara já não tá muito legal, perdeu a cerveja. Rapaz, tu bebeste demais, não foi? Bebe! Como dizem os caras lá em Cancún, onde eu comprei essa camisa, o sujeito tá borracho, tá bêbado. Então não tem problema nenhum não, viu? Presta atenção aqui no que eu tô falando, esquece a camisa, que o importante é o conteúdo. Sem bromação, vamos direto ao assunto, os últimos 3 passos pra você montar o seu artigo científico. Vou fazer uma rápida recapitulação não. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Recapitulação. No primeiro vídeo dessa série, eu te disse o que é um artigo científico. Eu te falei que você tem que começar o seu artigo científico pela estrutura básica. Aliás, qualquer trabalho acadêmico, aqui em Marte, em Júpiter, em qualquer lugar do mundo, um trabalho acadêmico começa pela estrutura básica. E tanto isso é verdade, que tem aluno do TCC Sem Drama no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, e todos eles começam os trabalhos pela estrutura básica. E já são mais de 10.700 alunos aprovados. Então, se eles tivessem começado errado, eu acho que eles não teriam sido aprovados. Então eu te disse o que é um artigo científico, por onde você começa, e te disse que montar a sua introdução só no final, como alguns orientadores bem legais, só que não dizem pra você, não é uma boa. É legal você montar a sua introdução porque ela já serve como um roteiro pra orientar o seu conteúdo. E hoje eu vou te dar os 3 últimos passos. Presta muita atenção nesse passo, que é o primeiro desse vídeo, mas é o terceiro da série. Presta muita atenção nesse passo porque ele é muito importante. A partir do momento que você tá com a sua introdução montada e você sabe qual é o direcionamento do seu trabalho, uma coisa que você precisa fazer é roteirizar os seus capítulos. E se você assistiu o vídeo anterior, se você não assistiu, eu recomendo que você pare de ver esse aqui, volta lá, assiste o primeiro vídeo, depois você volta aqui. Mas se você assistiu o vídeo anterior, você viu que eu te falei que no final da introdução é importante você montar a sua estrutura de capítulos, que tem os tópicos básicos que serão abordados em cada capítulo do seu artigo científico. Esses tópicos já podem ser um direcionamento do que a gente chama de roteiro do capítulo. E o roteiro é muito importante. Cara, você não conta uma boa história sem um bom roteiro. Basta a gente observar o cinema. Tem filmes que tem um orçamento milionário, tem um monte de efeito especial, bons atores, mas o roteiro é uma bosta. O filme é uma bosta. Eu poderia levar essa mesma abordagem pro trabalho científico. Se o seu roteiro, se o caminho de construção do seu conteúdo é ruim, o seu trabalho vai ser ruim. Por isso essa parte de planejar, roteirizar é tão importante. E aluno quer sair escrevendo igual um apavorado e aí acaba não criando os roteiros. Então, minha dica do coração pra você: não sai escrevendo que nem uma barata tonta. Saiba o que você vai escrever. Hamilton, como é que eu vou saber o que eu vou escrever? Montando os roteiros dos seus capítulos. Então, cada capítulo do seu artigo tem que ser roteirizado. Hamilton, o que é roteirizar um capítulo? É escolher de 3 a 4 tópicos específicos que vão direcionar o seu conteúdo. Quer um exemplo? Digamos que a gente esteja no primeiro capítulo do nosso trabalho, a gente vai conceituar comportamento consumidor. Vamos dizer o que é o comportamento consumidor. Então eu tenho 3 ou 4 tópicos que são o roteiro desse capítulo. Por exemplo, eu vou apresentar os conceitos de comportamento consumidor, eu vou dizer como evoluíram os estudos relacionados ao comportamento do consumidor, depois eu vou comparar esses estudos para ver o que alguns autores dizem, se é divergente, se é complementar, se são coisas semelhantes, e no final eu faço um fechamento dizendo o que é o comportamento do consumidor para o meu artigo científico. Então eu teria aí 4 tópicos, são os roteiros. Você pode fazer isso para todos os capítulos. Você pode não, você tem que fazer isso se você quiser trilhar o caminho mais rápido para produzir o seu conteúdo. Então o terceiro passo é roteirize os seus capítulos. Quarto passo: quando você for ler o seu referencial, sim, porque agora você pode fazer sua pesquisa. Você já sabe qual é a sua estrutura básica, você já sabe exatamente qual é o caminho do seu trabalho, você sabe quais são os tópicos dos seus capítulos, agora você já pode pesquisar referencial teórico. O que muito orientador vai dizer para você fazer lá atrás. O que esse orientador quer? Simplesmente atrapalhar a sua vida. Mas se você disser para ele que eu disse isso, eu vou negar. Mas de qualquer forma, tá aqui a dica para você fazer de uma maneira direcionada e acelerada. Quando você for pesquisar o seu referencial teórico, e esse é só o quarto passo, e veja que até agora você só escreveu sua estrutura básica e sua introdução, você não escreveu nada do desenvolvimento. Quando você for pesquisar o seu referencial teórico, o que você vai fazer? Você já vai ler o referencial tirando as partes que se encaixam em cada tópico do seu roteiro. Em vez de você ler tudo e começar a escrever e aí ficar que nem um maluco procurando onde é que tá aquela referência, aquela citação daquele autor que eu queria colocar aqui. Não, quando você estiver lendo, você já separa, de preferência copia e cola no arquivo à parte para cada tópico
tópico as citações que você encontrou. Então se você lê alguma coisa, por exemplo, no nosso exemplo do comportamento consumidor, se eu li alguma coisa que é um conceito de comportamento consumidor e eu sei que isso vai entrar no primeiro tópico do meu primeiro capítulo, à medida que eu ver algum conteúdo interessante, eu copio e colo dentro do primeiro tópico do primeiro capítulo. Depois, quando eu for escrever, fica muito mais fácil, porque as minhas citações estão todas ordenadas. Eu sei exatamente quais são os meus referenciais. Esse é o quarto passo, segundo desse vídeo, quarto da série. E o quinto e último passo é: vai escrever, meu filho, porque agora você já pode fazer isso. Você já fez todo o seu planejamento, você já tem o seu trabalho todo estruturado, então agora escreve. Para de procrastinar. E o que isso quer dizer? Procrastinador, derivado da palavra mexicana procrastalación, que quer dizer lanche da meia-noite, e da palavra viking ostinador, que quer dizer bochechas enrugadas. Descreve quem senta num sanduíche no escuro. É claro que eu não sei, você sabe como eu uso o dicionário. Procrastinadores são aqueles que sempre evitam as responsabilidades fazendo outra coisa no lugar. Que ridículo! E uma dica interessante: não precisa escrever muito todo dia, porque isso desgasta, sua produtividade cai. Se você quer aumentar a sua produtividade, usa prazo curto e usa meta curta. Então escreve 2 páginas por dia, escreve 1 hora por dia. Você vai produzir muito mais do que você ficar 4, 5 horas, né, se dedicando ao TCC durante todo o dia para produzir. Como é que eu sei disso? Eu uso essa técnica, mais de 10.700 pessoas usaram nos últimos 5 anos, estão todas aprovadas, fizeram trabalhos muito mais rápido, muito mais fácil, alguns deles em 7 dias. Agora é a hora de escrever. Tem uma técnica específica para escrever que chama técnica ABCD. Então se você é aluno já do TCC Sem Drama, quando você chegar nesse quinto passo, vai lá no nosso material, que esse é exclusivo, só tem na área de treinamento. Vai no nosso material, vê a técnica ABCD e escreve assim. Então, só para resumir, os 5 passos para você montar um artigo científico. Comece pela estrutura básica: tema delimitado, problema de pesquisa, objetivos. Monte a sua introdução a despeito do que o seu orientador te disser. Finge que você tá ouvindo, entra por aqui, sai por ali, você desconsidera, dane-se. Terceiro passo: roteirize os seus capítulos. 3 a 4 tópicos para cada um. Estou no quarto ou no terceiro? Terceiro. Quarto passo: na hora de pesquisar o seu referencial teórico, você já copia e cola os conteúdos interessantes dentro de cada tópico de cada capítulo. Isso vai acelerar muito a sua produção depois. Quinto passo: vai escrever. Então agora você pode acabar de ver o vídeo e começar a trabalhar, vai escrever e vai produzir o seu conteúdo, o seu artigo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, como sempre, deixa o seu comentário. Tem alguma dúvida, não entendeu alguma coisa que eu falei, quer só trocar uma ideia, deixa aí também o seu comentário, faz a sua pergunta, porque essa interação é muito bacana. Se inscreve no nosso canal, até para você explorar os outros conteúdos, e a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço, tchau!